Hi there! What's up? Bem-vindos, sou Eliane Machado, professora de língua inglesa, e essa é a videoaula do primeiro bimestre do módulo 1 do ensino médio modular das unidades escolares da DIESP. Nesta aula você vai ficar sabendo das características do gênero discursivo news e veremos o presente simples, um tempo verbal de largo uso tanto em inglês quanto em português. Come on with me! Todos os dias estamos em contato de alguma forma com vários tipos de news, ou seja, notícias. Essas news podem ser transmitidas por television, through the internet, through the radio e até mesmo through the newspapers, que são os jornais impressos. Thousands of people in the world, milhares de pessoas no mundo, têm o hábito de ler ou escutar news. Mas o que é news? O que é notícia? Sabemos que news é informational text, texto informativo. Ok, calma. What is an informational text? O que é um texto informativo? O texto informativo é uma produção textual, é um texto que tem como principal objetivo to transmit information, transmitir informação sobre algo. A linguagem de um texto informativo não é poética, it isn't poetic, mas é clara and objective. Não tem sentimentos, não tem sensações nem julgamentos, nor personal opinions, sem opiniões pessoais. Isso quer dizer que a linguagem é denotativa, denotative. As palavras estão no sentido do dicionário. A preocupação do autor é transmitir as informações da maneira mais objetiva e verdadeira. Como exemplo, leia comigo a notícia que saiu em um jornal chamado O Jornal. Homem encontrado morto no meio da rua. Um homem aparentando ter 40 anos foi encontrado morto no último domingo, dia 20, no bairro Bosque da Cotovia. A vítima foi encontrada no meio da rua por vizinhos em frente à janela de uma das casas. O jornal buscou por maiores informações, porém muito pouco se sabe sobre o ocorrido. Além de que, segundo os relatos, a vítima era um morador de rua. Você notou a forma como o autor escreveu o texto, não demonstrando seu espanto ou indignação? É porque o objetivo do autor é apenas o de comunicar um fato, different from a poetic text, diferente de um texto poético que procura provocar sensações. Agora veja como o cantor e compositor João Bosco retratou num samba um assunto muito parecido com esse que acabamos de ler. O nome do samba é De Frente pro Crime. Tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de reza, uma praga de alguém. E um silêncio servindo de amém. O bar mais perto depressa lotou, malandro junto com o trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso para vereador. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana para fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar e então tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de reza, uma praga de alguém. E um silêncio servindo de amém. Sem pressa foi cada um pro seu lado, pensando numa mulher ou no time. Olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente pro crime. A música De Frente pro Crime é um exemplo fantástico para demonstrar a diferença que existe entre um poetic text and an informational text. Como você já sabe, um texto informativo apresenta linguagem objetiva,
clara e resumida para poder informar com eficácia. E quanto mais objetiva for a informação, mais fácil será a compreensão do assunto do texto. Jornais, revistas e entrevistas, os livros didáticos, as enciclopédias e os verbetes de dicionários são todos exemplos de textos informativos. Mas notícia é diferente dos outros tipos de textos informativos. Isso é porque a notícia é um gênero textual jornalístico e é a expressão de um fato novo que desperta o interesse do público ao qual ele se destina. Agora preste bem atenção que eu tenho uma pergunta para você. Por que precisamos de informação? Com a globalização, milhares de informações circulam no mundo diariamente, sejam elas fatos verídicos ou fake news. Precisamos estar atentos. Pesquisar as mesmas informações em veículos diferentes, ouvir todos os lados da mesma história para evitar que sejamos manipulados. Desta forma, poderemos nos posicionar bem sobre vários assuntos. Poderemos nos mostrar contra ou a favor de algo com mais sabedoria. Não posso deixar de falar também que é muito importante você tentar ler notícias em outras línguas, como o inglês, por exemplo. Isso vai te ajudar a entender e a interpretar as informações de forma equilibrada e neutra. A nossa OE, na página 7, traz uma dica para você começar a se enveredar por esse caminho. Preste atenção, você pode começar a entender o assunto, o tema de uma notícia pela leitura da manchete. Manchete em inglês se chama headline. 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 Tente você agora. Great. E o que é headline? Todo texto tem um título, não é? Em uma notícia, esse título se chama headline. Que tal agora, como por exemplo, identificarmos os temas de duas notícias através de suas headlines? Muitas palavras em inglês se parecem com as do português porque são da mesma origem. Elas são cognates ou cognatas. Veja que nessa headline lemos as palavras condemns, extremism and religion. Quais palavras em português se assemelham a estas? Não seria condena, extremismo e religião? Pope Francis é fácil de ser entendido. Então, qual é o tema da notícia? Se você prestou bastante atenção, percebeu que o tema é a condenação ao extremismo. Vamos a mais uma headline, mas agora é com você. Tente descobrir o que aconteceu e onde. Vamos conferir? O assunto da headline é explosão de gás natural no Texas. Olha, tem muito mais para você aprender sobre esse assunto e a nossa UE está cheia de exercícios e mais informações para você ficar bem esclarecido. Não deixe de conferir. Chegou a hora de relembrar dos subject pronouns, ou seja, os pronomes sujeito. Eles são chamados assim porque funcionam como subject, como sujeito da frase. Eles são aqueles que fazem a ação expressa pelo verbo e vêm antes dele. I sou eu. E you significa você ou vocês. He é ele, she é igual a ela e it é ele ou ela quando não for pessoa. O it é um pronome neutro. Em nossa língua não temos um pronome assim, mas na verdade é bem fácil de entender seu uso. Esse pronome não se refere a pessoas. Para isso, nós temos o pronome he, que é usado quando nos referimos exclusivamente a uma pessoa do sexo masculino. She
quando nos referimos exclusivamente a uma pessoa do sexo feminino. Mas it nós usamos quando nos referimos a um animal ou a uma coisa. Aí ficam faltando os demais pronouns. We, que significa nós, e they, que no português é eles ou elas. Pronto, essa é a família dos subject pronouns. Agora eu falo e você ouve e repete. I, you, he, she, it, we, they. E com os pronomes já fresquinhos na cabeça, você pode aprender conosco the Simple Present Tense, um tempo verbal que vai te ajudar a se virar bem nas leituras das suas notícias prediletas. The Simple Present Tense, também chamado de Present Simple, quer dizer em português, presente simples. Esse é um dos tempos verbais da língua inglesa e equivale ao presente do indicativo na nossa língua portuguesa. Ele é usado para indicar ações habituais que ocorrem no presente, do tipo escovar os cabelos, tomar banho, almoçar. Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, como the earth turns around the sun. A terra gira em torno do sol. And fish are vertebrate animals that live in the water. Peixes são animais vertebrados que vivem na água. Veja alguns exemplos de uso do simple present. He plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. She loves chocolate. Ela ama chocolate, ela adora chocolate. They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola de tarde. Observe o exemplo com o verbo change, mudar em português. I change, you change, he changes, she changes, it changes. We change, they change. Eu trouxe duas frases como exemplo para você. Exemplo 1. She changes car every 5 years. Ela troca de carro a cada 5 anos. We change the conditions. Nós mudamos as condições. Será que algo chama a sua atenção na conjugação desse verbo? Sim, eu sei que sim. Você deve ter notado que nas pessoas I, you, we and they, o verbo permanece inalterado. Mas quando foi conjugado no he, she, it, foi acrescentado um S ao final do verbo. É que he, she e it são as terceiras pessoas do singular e exigem que os verbos recebam S. ES ou IES, dependendo da terminação do verbo. Não entendeu? Eu vou repetir. Toda vez que conjugamos um verbo no presente simples, na terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, o verbo recebe S, ES ou IES, dependendo da terminação do verbo. Assim, verbos terminados em S, SH, CH, X, Z, O, recebem ES. Observe que o verbo catch, que significa pegar, termina com CH, não é? De acordo com a regra, quando este verbo se referir a uma terceira pessoa do singular, ele receberá ES, se transformando em catches. Você pode ver nessa frase de exemplo que o verbo catch recebeu ES porque está se referindo à terceira pessoa, he, ele. When the air conditioner is on, quando o ar-condicionado está ligado, he catches a cold. Ele pega um resfriado. Agora, se o verbo terminar com consoante, seguido de Y, como é o caso dos verbos try e study, você apaga o Y e escreve no lugar deles IES. Para as outras terminações que não estão dentro dessas regras, os verbos receberão apenas S.
Nossa videoaula acaba aqui, mas o conhecimento nós sabemos que não para de se reinventar. Pegue sua OE e continue aprendendo. Que tal aproveitar todo esse conhecimento que trouxemos para você para fazer e refazer as manchetes de sua vida? Talk to you later. Bye!